Oi, gente, tudo bom? Mais uma noite aqui de live para vocês. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério, muito importante, que eu acho que algumas pessoas já viram, que é sobre o Setembro Amarelo, que é a campanha, né, ao combate ao suicídio. E eu convidei hoje a psicóloga Graciele, que já ela deve estar entrando aqui para conversar com a gente. Já entrou? Oi, Gra, já chamo você. E a gente vai falar sobre o assunto, porque é justamente o que a gente fala quando a gente fala dessa campanha de combate ao suicídio, é que as pessoas precisam falar, né? Que falar é a solução, a gente precisa conversar, a gente precisa falar. As pessoas que estão em sofrimento precisam falar com a família, precisam falar com os amigos, precisam falar com os profissionais. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? A Gra já solicitou aqui para participar, vou chamar ela aqui. Arrumar os cabelinhos aqui. Oi, Lu, Oi, Gra! tudo bom? Tudo Prazer estar bom? aqui. Que A bom! gente estava ouvindo o que você falou, né? E é importante a gente realmente falar sobre o assunto, né? Um assunto que, no meio dessa pandemia toda, no meio desse caos, né, que virou a vida de todo mundo, poder falar, entender nossas emoções, nossos sentimentos, esse autoconhecimento que essa pandemia nos trouxe, né? Sim. E Uma é um tema reflexão forçada, né? forçada, uhum, exatamente. A gente vinha de uma sociedade, de um modo de trabalho totalmente máquina, né? Onde a gente, o pensamento que vem é produzir, produzir, produzir Muita em e cima de muita pouco, pressão, né? exato. E esse pouco tempo que tínhamos, né? Tínhamos, porque eu não sei como que vai ser daqui para frente, espero que melhore, e que a gente possa entrar mais em contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, do autocuidado, né? Que isso é fundamental. Sim, exatamente. Gra, então entrando, né, um pouquinho mais, a gente já contextualizou aí para o pessoal sobre a campanha, né, do Setembro Amarelo, sobre o combate ao suicídio. O que você pensa sobre como que a gente pode cuidar melhor das pessoas, dos nossos pacientes, e disseminar mais essa cultura do falar, do conversar? O que você pensa sobre isso? Olha, Lu, o que eu percebo é que nós estávamos vivendo onde as interações humanas eram através de emojis, né? Estava sendo assim totalmente sobre emojis, Bem conversas sem superficial, né? bem superficial, por WhatsApp, por mensagem, a falta do olho no olho, né? E eu não tenho nenhuma receita, ninguém tem uma receita. O simples é tudo. Às vezes, um acolhimento, um escutar é o suficiente. Às vezes, aquela pessoa só precisa de um ombro amigo. Realmente, às vezes, só um ombro amigo para poder desabafar, para poder contar as suas angústias, contar os seus medos. Apenas isso. É estar atento ao outro, né? Uhum. E, Gra, você acha que muitas vezes uma pessoa que está passando por esse nível de sofrimento, né, que já passou pela cabeça tirar a própria vida, você acha que muitas vezes ela deixa de falar com as pessoas por medo do julgamento? Ah, com certeza, né, Lu? Até se a gente for pensar, quando você está preocupada, por exemplo, no trabalho, geralmente você não vai desabafar com seu colega do trabalho, porque aí tem aquele preconceito. Eu não estou dando conta. Será se eu não estou sendo suficiente? Será se meu colega de trabalho vai achar que isso é demais para mim e isso vai chegar até meu chefe? Porque as Ou pessoas de, ainda têm esse tabu de achar que sentimento, emoção é sinônimo de fraqueza, né? Pois é, e não é, muito pelo contrário, é sinônimo autocuidado, é sinônimo de força,
né? Porque se você está bem enraizado, você está bem estruturado, pode vir o vendaval que tiver que você não quebra, né? Agora, não adianta nada essa raiz ser superficial, qualquer ventinho você quebra. Eu não estou dizendo que seja frescura, não é? Que tudo leva em conta a sua história de vida, né? Cada um tem a sua história de vida, cada um vai reagir numa situação de uma maneira. Uns vão se sair bem, outros não tão bem, e outros não vão conseguir, mas não é por fraqueza ou por falta de conhecimento, é por estrutura psíquica mesmo, né? Cada um traz a sua história de vida e aí reage de uma maneira. Então, eu acredito... Ah, desculpa, Lu. E eu acredito que é isso. Às vezes, só um olhar, às vezes a gente fala de uma escuta, às vezes é só você olhar no olho do outro e entender, né? Às vezes, nessa fase de máscara, eu falo que um olhar, às vezes, fala mais do que 1000 palavras, e você não precisa ser um psicólogo ou um psiquiatra para entender que o outro está em sofrimento e poder dar essa escuta, esse acolhimento já se faz necessário, já faz toda a diferença. Mas sabe que às vezes eu fico pensando que muitas vezes as pessoas, no geral, os amigos, os colegas de trabalho, por a gente ser uma sociedade muito acostumada a julgar, né? As pessoas eu acho que não sabem acolher. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de escutar sem querer resolver o problema da pessoa por ela. Não, mas você tem que fazer isso, mas você tem que fazer aquilo, mas você está fazendo errado. Faz isso que vai dar certo. E às vezes eu acho que as pessoas que estão em sofrimento justamente ficam com medo de falar para os familiares, para os amigos, justamente porque vão ser julgadas e porque os amigos e os familiares muitas vezes acham que tem a solução para aquele problema. E aí, às vezes, as pessoas pensam, putz, será que eu sou tão impotente assim que eu não consigo nem resolver? Então, é melhor eu ficar quieta, melhor eu sufocar meus sentimentos, porque ninguém me entende, ninguém me escuta, né? Eu acho que se a gente for pensar que combate ao suicídio é uma rede de apoio, né? Sim. Eu acho que nós, tanto como profissionais, mas nós como seres humanos, né? Eu como amiga, eu como filha, eu como esposa... a gente precisa aprender a escutar mais, a acolher mais, no sentido de... Às vezes é só escutar, escutar a necessidade do outro. A gente não precisa falar nada, a gente não precisa dar dica, a gente não precisa dar conselho. A gente tem só que acolher e compreender. E muitas vezes eu sinto que as redes de apoio que não são profissionais, né? Tem dificuldade nesse acolhimento e as pessoas se sentem muito julgadas. Então, para não ser julgada, ela não fala. E se ela não fala, ela sufoca. E se ela sufoca, ela entra numa profundeza de sofrimento que aí, às vezes, a única saída que ela enxerga é realmente tirar a própria vida, né? Eu vi esses dias, eu não vou lembrar quem foi que postou, nem quem escreveu, mas uma coisa que me chamou muita atenção eu acho que eu até comentei com você, aquilo que não explode, uma hora implode, né? Então, tudo aquilo que você não põe para fora, que você não expõe, uma hora implode dentro de você. Você não dá conta e realmente vem aquela coisa que a única saída é essa. E aí tá, né, Lu, a diferença da nossa escuta profissional, a nossa escuta de psicólogo, de profissional da área da saúde, e uma escuta de bar, né? Nós temos essa escuta sem preconceitos. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu não tenho a receita do bolo, mas juntos a gente vai encontrar outras saídas, né? Existem outras possibilidades, né? Mas juntos, né? Então, assim, no bar, por exemplo, na roda de amigos, todo mundo vai ter a sua receita e cada uma melhor, né? Mas na vida prática, realmente, você sabe que aquilo nada entra, não entra na prática, é só da boca para fora. E nós não, eu já deixo claro,
Nós não temos a receita, nós não sabemos qual será o final, não temos a fórmula secreta, mas nós, com essa escuta, com outras perspectivas, sem preconceitos, juntos, a gente vai poder abrir o leque de opções e oportunidades que existem aí pela frente, que às vezes a pessoa não consegue enxergar, né? Está tão mergulhada naquele sofrimento que não consegue enxergar. E é interessante, Lu, que a gente vê muito daqueles preconceitos, né, até religiosos, imagina, atentar contra a vida é um pecado, ou, né? Mas quem nunca pensou, eu queria dormir e não acordar? Queria para fugir dos problemas. Nossa, isso parece um pesadelo. Nossa, eu queria tomar um chá de sumiço, né? Isso, na realidade, não é a pessoa que comete o suicídio, ela não quer, na verdade, tirar a própria vida, ela não pensa em tirar a própria vida, e sim acabar com a angústia, com a tristeza, com aquele sofrimento psíquico que está pesado, está insuportável de aguentar. Então, essa é a grande diferença, né? Sim. E eu acho que outra coisa também que nós, como rede de apoio, né? Quando eu falo nós, eu não estou querendo dizer só nós profissionais, né? Mas, de novo, para quem está aqui escutando, que tem um amigo, que tem um cônjuge, que às vezes a gente precisa... se a gente não tem uma boa solução, se você não se você não tem uma boa solução, não, porque a gente nunca vai ter uma boa solução, porque as nossas soluções são pautadas nas nossas experiências, né? Sim, experiência sim. do outro. Mas assim, se você não é profissional da área, não tenta colocar soluções na vida da pessoa. Simplesmente acolha e escute. E nós, como sociedade também, a gente precisa parar de pressionar os outros, né? Porque a gente tem muita pressão e são essas pressões que sufocam as pessoas que estão nesse sofrimento psíquico. Porque é tanta pressão, é tanta pressão, é tanta pressão, é pressão na família, é pressão no casamento, é pressão no trabalho, às vezes pressão até na religião, às vezes, né? E aí, com essas pressões... E se você for ver, não só nisso, né, Lu, mas as redes sociais nos fazem essas pressões. Né? Você tem que ser feliz. Né? E a gente tá nas redes sociais, a pancadaria solta na pressão, né? Então, todo mundo tem sua razão e todo mundo acha que o outro tem que entrar de acordo com a sua razão, né? E todo mundo tem que ser feliz 24 horas, né? Exatamente. Né? Então você abre as suas redes sociais, você vê todo mundo sorrindo, todo mundo viajando, todo mundo comprando carro novo, a família reunida, tudo perfeito, perfeito. E aí você está passando por um problema, seja ele financeiro, seja no casamento, seja em qualquer ponto da vida, e você olha para aquilo e você fala, poxa, realmente, devo estar ruim mesmo, porque eu não estou sendo capaz, né? Olha, todo mundo postando a vida, a família Doriana, o casal perfeito, a profissional perfeita, que, né? E aí você se olha e você fala, poxa, realmente eu sou uma inútil. Mas não existe, nós sabemos, né, melhor do que ninguém, que não existe felicidade 24 horas por dia. E nem são momentos, são momentos, assim como a gente tem que pensar que essa dor, esse sofrimento, uma hora passa. Porque assim como a felicidade, assim como a tristeza, são sentimentos, são emoções que uma hora passa. E aí vem outras, né? Aí vem outras. Sim. Então, eu vejo as redes sociais, é bem complicado, principalmente para jovens, né, que estão começando aí uma vida adulta, vendo os outros, tudo viajando, tudo, né, nas festas, e aquela fantasia que aí você cria e na realidade não é bem assim, nós sabemos, né? E aí vem as frustrações, as inseguranças, e como a gente está numa sociedade onde não existe
esse olhar crítico, onde não existe esse ombro realmente amigo, né? Esse acolhimento, as pessoas acabam se perdendo. E a estatística é muito triste, eu não ia falar sobre números, mas é bom falar. A cada 40 segundos morre-se uma pessoa no mundo. E a cada quanto que era? Eu sei que aqui no Brasil é questão assim, eu acho que a cada 40 minutos uma pessoa perde a vida, né? E só que é uma Tira a coisa própria vida. tira a própria vida. E esses números podem ser até ainda maiores, né, Lu? Porque por conta de seguros, por conta do tabu do suicídio, por inúmeros preconceitos que existem em torno disso, a gente sabe que, assim, o que é notificado realmente é um número muito pequeno. Então, a cada uma pessoa que chega no hospital à procura de ajuda médica por conta disso, 17 pessoas, eu estava vendo um estudo, 17 pessoas, pelo menos, pensaram no suicídio como saída. Olha só. Então, a cada um que chega quase a vias de fato no hospital, 17 na base pensaram. Outras, assim, 8 tentaram e planejaram, e uma chegou a quase as vias de fato e por algum motivo não deu certo, né? Então, o número é muito grande. Antes a gente falava muito dos jovens, mas infelizmente hoje o número também dos idosos também aumentou, né? Por conta de cada vez mais as pessoas têm se aposentado com 65, 70 anos, mas graças a Deus a expectativa de vida aumentou. A Deus e a medicina, né? E a medicina, tudo. E aí as pessoas ainda estão, graças a Deus, né, bens fisicamente, intelectualmente, psiquicamente, e se sentem ainda capazes de produzir. Só que a nossa sociedade esquece, e aí aquela pessoa que está ainda né? fica marginalizada e se sentindo realmente inútil, né? incapaz, inútil, né? Então, esse número, infelizmente, tem aumentado. Eu acho que a gente precisa tomar mais cuidado com os nossos jovens idosos, que estão aí cada vez mais e que precisam ser pensados com cuidados. Eles não são incapazes, eles são realmente muito capazes ainda de produzir muita coisa, né? Mas é interessante a gente ver, né, que há tanto tempo a gente vive numa sociedade de produção, 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 que quando, por exemplo, as pessoas se aposentam e elas passam a não produzir mais, vem um sentimento de inutilidade, vem um sentimento de para que eu sirvo, né? Uhum. Tudo bem, eu concordo que realmente é gostoso produzir, né? Mas também eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco essa cultura de toda hora precisa estar produzindo, tá produzindo. Eu conheço pessoas que não conseguem tirar férias. Porque se ela não está produzindo ali durante 15 dias, um mês, ela se sente um inútil. Então, assim, o quanto que realmente essa cultura de produção, 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 a gente tem que ser útil, a gente tem que ser útil, a gente tem que ser útil o tempo inteiro, não causa doses e doses de sofrimento, justamente porque a gente não é produtivo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não dá, ninguém suporta isso. E ninguém né? suporta, Ninguém talvez a gente também não suporta. seja produtivo a vida inteira. Né? Sim. Talvez um idoso ele consiga, tudo bem se ele quer continuar produzindo, mas às vezes a gente precisa ressignificar a produção. Sim, sim. Porque a produção está muito ligada a ganhar dinheiro. Uhum. Né? E às vezes um idoso ele pode produzir de outro jeito, né? Se a gente for pensar na produção em relação à ação, a construir alguma coisa, né? Mas muitas vezes o idoso para de ganhar dinheiro e realmente não encontra mais nenhum lugar para colocar a sua ação, para colocar a sua energia, né? E não naquela produção, produzir.
e aí realmente ele fica se sentindo um fracassado, um inútil, né? Mas se a gente for pensar, né, Lu, se todos nós pensarmos um pouquinho mais em nós, num autocuidado, num autoconhecimento, e você vai pensando isso ao longo da vida, você vai criando planos para quando você se aposentar, você ter outros caminhos, né? Outras possibilidades, eu falo, outras estratégias, né? Ok, eu não vou produzir tanto quanto eu tinha 30, 40 anos, mas eu vou produzir, sei lá, em vez de todos os dias, a cada 2 dias, depois uma vez por semana, e dentro disso também. Uhum. Porque não necessariamente produzir, porque às vezes muita produção está muito ligada ao trabalho que a pessoa fazia, né? Uhum. Mas pode ser outra coisa, pode ser outra um hobby, coisa. Pode ser um voluntariado, pode ser... Sim. Nossa, tanta coisa que a gente pode colocar energia que não seja realmente trabalho, produção, do jeito que as pessoas realmente imaginam que são, né? Então, assim, ressignificar a produção é muito importante também, ressignificar Com certeza. o trabalho, né? Uhum, com certeza. Então a gente vê que não está tendo esse trabalho, né, com esse pessoal da terceira idade, né? E aí você vem realmente de uma vida inteira só de produção e quando de repente foi o que aconteceu com nós aqui nessa pandemia. Todo mundo vinha num ritmo de vida e de repente todo mundo foi obrigado a parar. Sim, a desacelerar. E aí e aí eu acredito que seja essa a sensação de quem se aposenta. E se você não trabalha isso ao longo da vida, não tem você essa... não se planeja para esse desacelerar, todo mundo ficou desesperado, né? Porque todo mundo vinha em produção, vários planos, vários projetos, e de repente parou. E aí, o que eu vou fazer? Meu Deus, né? Então, se há um preparo... né? E você viu, tem muita gente aí que se reinventou, que talvez nem volte para outra profissão, que nem volte... Apesar do sofrimento que essa pandemia tem causado a todos nós, eu tô vendo um grande salto de desenvolvimento de muitas pessoas que conseguiram se reinventar através de reflexões profundas na sua profissão, na sua vida pessoal, no seu casamento, mesmo que seja divorciando, né? Mas conseguiram se reinventar também como pais, como profissionais, como cidadão, né? Então, realmente, às vezes no sofrimento a gente tem picos enormes de desenvolvimento e amadurecimento, né? Sim, sim. Toda mudança, né, Lu, causa um sofrimento. Então, ou você se entrega e fica nesse sofrimento, ou você tem que agir para sair daquilo. E essa mudança, muitas vezes, ela é positiva, né? Eu diria que 99%, se você tem a oportunidade, isso realmente é uma mudança para o bem, para fortalecimento. Existem aqueles realmente que, por conta da sua história de vida, da sua condição psíquica, não consegue agarrar bem essa oportunidade e acaba se entregando. Mas aí vem, né, as doenças mentais, essas coisas que às vezes prejudicam. Mas se você sabe aproveitar essa oportunidade de mudança, você pode se descobrir e descobrir muitas outras coisas. Isso é muito legal, né? A gente vem no nosso, como fala? Me fugiu a palavra. A gente vem no seu dia a dia, no seu... me fugiu a palavra. Rotina? Rotina, e aí acontece alguma coisa e você é obrigada a mudar e você acaba se descobrindo a sua força, o seu talento, muitas vezes descobrindo talentos novos que você nem tinha ideia que tinha, né? Então, eu vejo que se as pessoas, muita gente está aproveitando, está tirando, vai sair realmente fortalecido de tudo isso, e isso é muito bom. Mas para aqueles que não conseguem, né, estão sozinhos e não sabem o que fazer, não se desespera. Esse é meu grande apelo. Não se desespera, você não está sozinho.
Se você não tem alguém que possa lhe escutar, lhe proporcionar esse acolhimento, existem aí muitos profissionais prontos para ajudar, prontos para te escutar e pode acreditar, tudo tem solução. Tudo tem solução, né? Eu acho que o caminho é realmente esse. Se a pessoa, se ela não se desesperar e ela conseguir buscar uma ajuda, que se ela não encontrou essa ajuda na família e no círculo de amizade dela, procure um profissional de saúde, né? Às vezes a gente não está vendo a luz, mas às vezes a gente pode te ajudar a enxergar por outros ângulos, né? Uhum. E juntos, se a gente não achar a luz, a gente constrói a luz, né? Com certeza. Nem que a gente tenha realmente que construir a luz. Então, eu acho que, realmente, para quem está tendo a oportunidade de assistir essa live e está passando por um sofrimento, já pensou em suicídio, ou ainda não pensou, mas está prestes a, porque realmente está sofrendo muito, entre em contato com os psicólogos da Live Together. A gente pode ajudar muito vocês, mais do que vocês imaginam, no sentido de que muitas vezes as pessoas não têm noção do que é uma terapia, do que é um processo de autoconhecimento. As pessoas ainda têm muito tabu, que acham que o psicólogo vai julgar, que o psicólogo vai dar conselho, que o psicólogo não vai entender, que o psicólogo é para doido. Então, assim, gente, não é nada disso, não é nada disso. Né? O que o psicólogo faz é um processo de autoconhecimento. A gente vai dar a mão para vocês, juntos a gente vai achar o melhor caminho. Né? E não tem julgamento, não tem conselhos fáceis e superficiais, porque não é para isso que a gente estuda, né, Gra? Não. A gente não tem a receita do bolo, como eu digo. A gente também sofre, nós também fazemos terapia, né? Isso faz parte da nossa profissão. Não, faz parte do ser humano, né? Do ser humano, com certeza. De alguma maneira, eu falo, né, Lu, encontrar saídas, né? A gente, como profissional, a gente tem que ter isso em mente. Para você cuidar do outro, você primeiro precisa estar bem. Porque se eu estiver... A famosa metáfora da máscara do avião, né? Primeiro coloca a máscara em si mesmo, depois coloca no outro, né? Exatamente, porque então nós profissionais a gente faz terapia, nós temos uma rede de apoio, mas nós também somos humanos, com certeza. Nós também cometemos nossos erros, também temos nosso sentimento, nossas emoções, que muitas vezes vêm à tona também, mas nós somos preparados para isso. Nós levamos 5 anos estudando, são 5 anos intensos de muita teoria, de muito aprendizado, de muito trabalho mesmo, até chegarmos aqui. Fora as especializações, né, depois. Pois é, fora as especializações e de cursos que temos que fazer a todo momento de atualização, para a gente se manter atualizado de coisas que estão acontecendo, né? Porque não adianta só você se graduar e depois não fazer mais nada. As coisas estão evoluindo, as coisas estão acontecendo e nós temos que estar sempre antenados, né, para saber o que está acontecendo no mundo, o que as pessoas estão achando, o que as pessoas estão sentindo com tudo isso, né? Então, assim, a gente não está aqui como um colega de bar, nós estamos aqui como realmente profissionais capacitados para poder acolher com uma escuta profissional todo esse sofrimento e juntos podemos achar uma saída. Uma só não, várias. Uma só não, várias, realmente. Várias. Bom, eu falo que... Pode falar. Não, eu falo que às vezes, né, Lu, você tá tão carregada, né, de problema, tão cheia, a cabeça fica assim, sem encontrar realmente saída. E aí basta você encontrar, né, alguém e falar assim, poxa, peraí, calma. Vem cá, eu vou te mostrar, vamos mudar um pouco a perspectiva, vamos mudar um pouquinho o seu olhar, vamos ver, olha, tá vendo? Existem saídas, existem outros caminhos. Ângulos, né? Vamos mudar. E a pessoa às vezes só quer isso, só precisa disso, ou às vezes só pôr para fora, né? Só poder desabafar mesmo.
é o suficiente. E isso, né, por isso nós estamos aqui. Sim. Gra, eu acho que a gente mandou o recado que a gente queria, né? Uhum, Em relação a esse tema, que é um tema muito, muito complicado, né? Porque realmente é um problema de saúde mundial, a questão do suicídio. uhum. Então, eu acho que o nosso apelo final aqui de duas psicólogas é: procure ajuda profissional. Não ache que a última estratégia, a última bala de prata, de fato, é sumir com os problemas através de um suicídio, porque não é. E nós somos preparados e treinados para ajudar vocês. Então, assim, seja através de um sofrimento que às vezes não foi diagnosticado como depressão, ou a partir mesmo de uma depressão, ou de ansiedades, né? Porque as ansiedades também sufocam demais. Sim. Procure ajuda profissional, a gente está aqui disponível para acolher vocês, para ajudar vocês. E sempre, 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 sempre tem uma saída. E Lu, eu vi esses dias também num estudo, a cada uma pessoa que se mata, 115 pessoas são impactadas por essa morte. Olha só. Sejam elas familiares, vizinhanças, colegas de trabalho, de escola e principalmente familiares. Então, se esses 115 pessoas são impactadas, talvez se uma delas tivesse um olhar mais cuidadoso, uma escuta mais acolhedora, muitas vidas poderiam ter sido salvas, Sim, né? com certeza. Então, eu peço que essa pandemia traga mais compaixão, mais empatia das pessoas, se coloque no lugar do outro, sabe? Não julgue se é frescura, não. 95% ou até mais das pessoas que cometem um suicídio, se tivesse passado por algum profissional e sido atendido, talvez teria diagnosticado algum problema mental, um psiquiatra seria a depressão, a bipolaridade, a esquizofrenia, a ansiedade, como você disse. Então, às vezes, é um cuidado de uma pessoa levar até o médico ou até um psicólogo, sabe? Mudaria muita coisa. E as pessoas têm que pensar no seguinte: terapia não é dinheiro jogado fora. Terapia é um investimento para a sua vida, para a sua qualidade de vida. Não é um Antes, consumo, né? Terapia não é um consumo. e as pessoas têm que pensar o seguinte: eu posso realmente ir até a farmácia e comprar um remédio, vai passar a minha dor de cabeça instantânea. Só que se eu não tratar a causa, Causa. Ela vai essa voltar. vai voltar. E aí vai voltar mais forte. Daqui a pouco aquele remédio que eu tomei para dor de cabeça não vai fazer mais efeito. Aí eu vou ter que tomar um remédio mais forte. Aí daqui a pouco eu estou tomando um remédio mais forte e aquilo continua. E nós, como terapeutas, a gente vai buscar a causa. É lógico que não vai trazer esse alívio imediato, mas será definitivo. Sim. Eu falo que é definitivo. A partir do momento que você trata essa causa, os sintomas desaparecem. Sim. Então, entre gastar 200, 300 reais por mês num remédio que vai lhe trazer, tem N efeitos colaterais, faça terapia, experimente, né? Não causa efeito colateral. Sim. Né? Então, fica a dica aí, cuide-se mais, cuide da sua saúde mental, isso tem que ser em primeiro lugar. Sim, com certeza, porque a mente influencia todo o corpo, né? Então, se a gente não cuida da mente, consequentemente, a gente não cuida do nosso corpo, né? Pois é. Muitas doenças talvez pudessem ser evitadas se houvesse esse cuidado maior com a saúde mental, né? Então, muitas coisas
muitas doenças, às vezes, acontecem alguns gatilhos na nossa vida e se você não está preparada psicologicamente, aquilo desencadeia para uma doença e aí fica bem mais complicado. Então, eu falo, a terapia é um autocuidado, ela previne muitas coisas, a pessoa só tem a ganhar. Sim. Né? Gra, muito obrigado por ter participado hoje aqui Ai, comigo o prazer foi meu. de um assunto tão delicado. Gente, a Graciele é uma das psicólogas da Live Together, tá à disposição para acolher vocês, para escutar vocês, para construir junto com vocês esses novos olhares, essas novas estratégias. Não deixem de buscar ajuda profissional. E é isso, Gra. Boa noite para você, bom resto de semana. E a gente Obrigada, vai se Lu. falando, tá bom? Obrigada, um beijão e foi um prazer enorme estar aqui falando sobre isso. Um Prazer. beijo. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Até mais.